Boa noite, 5 de junho de 2020. Hoje continuamos o tema Benjamin Solari Parravicini, o profeta sul-americano, ou Nostradamus sul-americano. Analisando mais algumas, ele tem mais de 90 desenhos, os de burros proféticos, e tem alguns vídeos interessantes no YouTube, se você quer se aprofundar, explicando os desenhos e fazendo até entrevistas em rede de emissoras com alguns pesquisadores que pesquisam o Benjamin Parravicini. Ele é de Buenos Aires, o profeta sul-americano. Aí mostra ele, lá pelos seus 70 e poucos anos. E ali um desenho daí no meteoro. Eu pessoalmente não acredito, mas tem gente que segue Nibiru e Hercólogos, um suposto meteoro que queria se chocar com a Terra, ou pelo menos passar perto. Testamento Profético de Benjamin Solari Parravicini, Horus. Então aí seriam, aí quando ele era mais novo. Os livros dele vai de 39 a 400 reais. São bem difíceis de encontrar e bem caros. Durante a exposição a gente vai mostrar algumas capas. Aí tem ó, de Burros Proféticos, Benjamin Solari Parravicini. E ao lado do Fábio Zerpa, que foi comentado na semana passada, Benjamin Solari Parravicini e o Nostradamus da América. E ali o desenho das duas torres gêmeas aparece Estado da Liberdade, mas se refere à queda das duas torres gêmeas. Na descrição ele diz que a América será atacada duas vezes e a liberdade ficará por um fio. Então foi interpretado como a queda das torres, no 11 de setembro. Benjamin Solari Parravicini, então as psicografias premonitórias, psicopictografias, né, porque são desenhos. Recapitulação de 392 desenhos com textos. Então ele desenhava conscientemente, é interessante, né? Não era em transe que nem outros. Ali eu não vou conseguir ler. Infelizmente, no aumentar não ficou muito nítido para ler. E esse até onde eu sei não tem muita tradução também. Ali eles traduziram para aquela figura ali, a humanidade, seria a cobra ali, o sol lá em cima, o 5. Tem um documentário, um filme que é o 5 do 5, documentário 5, película 555. Ele usa muito, alguns dizem que é 5 de maio de 2025 ou de 2035. Então está sendo, ele usa muito o número 5 e fala o 666 também, que é o número da besta. A gatinha ali tá arranhando a porta. Apocalipse. Apocalipse chega. Apocalipse chega. A cobra é um símbolo bem antigo, né? No início simbolizando sabedoria e depois a igreja transformando como símbolo do diabo. Tem o dragão também no Apocalipse, que alguns interpretam como sendo a China. Alguns interpretam até o Covid como sendo a Terceira Guerra. A besta, então, ali, o 5 e o 666. E a besta do Apocalipse. A maldade, né? Simbolizando toda a maldade, todas aquelas pessoas, grupos que querem fazer uma nova ordem, querem mudar tudo e um totalitarismo totalmente sem sentido. Ainda bem que a gente tem várias pessoas, inclusive o atual presidente dos Estados Unidos, para combater isso. E por incrível que pareça, Estados Unidos junto com a Rússia, os dois combatendo a não. E a não seria a besta, né? Gema ali, não sei por que gema é de ovo. Aí foi o cometa Swift-Tuttle, é um dos cometas, né? Tem aqueles que espatifaram em Júpiter, e ainda bem que foi em Júpiter, se fosse aqui nós não teríamos aqui. E ali é o Swift-Tuttle. Um dos cometas extinguiu os dinossauros, o outro foi encontrado lá em Tunguska, né? Então é bem raro cometas que causam extinção em massa ou coisa do gênero. Até onde vai o mundo? As profecias de Benjamin Solari Parravicini. Então esse aí é outro livro
Ali a destruição das duas torres. E ao lado Hitler, Mussolini, nazifascismo, de 30 até 45. Alguns falam no Quarto Reich, né? O sinistro governo secreto. Pessoas que ainda seguem o nazifascismo e por baixo do pano, hoje já estão bem abertos. Tá bem esclarecido, inclusive artistas mostrando esse lado. É o que tu fez ali. Então, outra capa de Luz Profeta, tem o 1 e o 2, e cada um é de 200, 300 a 400 reais. É difícil encontrar por menos isso. A voz dos OVNIs, então ele fala muito também nos OVNIs, no retorno dos extraterrestres, tipo eram os deuses astronautas, eram os deuses antigos, e que o homem seria a criação dos extraterrestres e não a evolução do macaco. Aí ele tem umas coisas meio polêmicas. Lembrando que ele era católico, né? Mas ele acreditava nos discos voadores. Esse aí é outro livro, de Cultos Proféticos. Ali a nave, a conquista do espaço, 69, isso aí ele descreve. O homem conquistará o espaço, a ida à lua. E hoje em dia estão tentando ir a Marte, né? A conquista do espaço. Ali as almas em direção ao sol, a questão da iluminação espiritual, a religiosidade, a espiritualidade e a iluminação espiritual. Tem uma explicação não sei se está aí, mas acho que está na próxima, que fala no protestantismo e algumas figuras da história. Acho que é o próximo, acho. Esse aí. Então ali mostra o Nero, que seria considerado o anticristo da época de Jesus, Maomé, Lutero, Daniel 7,7, aí pega para você Daniel. Lutero, Voltaire, Lenin e Hitler. Lenin e Hitler são considerados anticristos também. Aqui faltaria o Napoleão, né? Mas aí não está nesse desenho. A outra cabeça da besta do Apocalipse. Não sei porquê. Hoje em dia existe uma transformação do G7 no D10. Então seria outra interpretação, 10 contra 2. 2 seria a China e mais algum, o Irã, a Coreia do Norte. E os outros 10 seria a luta atual, política econômica. O Stalin foi pior que o Lenin, realmente é estranho. O Stalin foi bem pior. Talvez porque o Voltaire falasse contra a igreja, né? Provavelmente. E o Lutero também, como questionou várias a questão das indulgências e tudo mais. Maomé é criador do islamismo, apesar de ser o mesmo, se tu parar para pensar, o Alá e o Jeová é o mesmo. São muito parecidos. Por isso que alguns interpretam como um deus menor, né? Ou um demônio, porque ele mandava matar. Tem que voltar lá. Então, Ezequiel, Daniel, Enoque, mais um. Aí. Lá em cima agora. Daniel 7, se puder aumentar um pouquinho mais, depois desta as visões da noite. E a quarta besta, espantosa e terrível, em grande maneira forte, a qual teria uns dentes grandes de ferro, devorava e descomensurava. E as sobras, o Império Romano também é descrito, né? Como o sonho de Daniel. E é muito diferente de todas as bestas que haviam sido antes dela e teria 10 cornos. Daniel 7:8. 10 chifres. Estando contemplando os cornos, e aqui outro mesmo pequeno. Mas é a mesma coisa. Subi entre eles, e diante foram arrancados três cornos, 3 chifres do primeiro. E aqui desse chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandezas. Então ali aparece Nero, Maomé, Lutero, Voltaire, Lenin e Hitler. Eu por isso Stalin no lugar do Lenin.
Ao final do tempo, então 2 tempos e metade de um tempo, o ateísmo se imporá sobre o homem. Isso aí a gente vê muito hoje em dia. E o Voltaire, se não me engano, era ateísta. E o triunfo material, e o bem será aleijado. Todos aqueles ali eram ateístas. A arrogância correrá como fome, e a fome correrá como crime. Aldeci Silva, Superume, MF Sul, Atualidades. Então isso aí a gente está vendo hoje em dia, aquelas bagunças, fome, depredação, fogo. E o fumo ateu, então, será sumido, o fumo da obscuridade rodará o confim, será o final. BSP, Benjamin Solari Parraviti. Pode passar o outro. Talvez porque o Voltaire criticava muito a igreja, né? E a igreja não gostava muito dele. François Marie Arouet o nome dele. Voltaire é o pseudônimo. Denunciou as 65 questões, né? A venda de terreno no céu, venda de indulgência, perdão das ofensas, perdão dos pecados. Tudo em troca por dinheiro. Infelizmente, muitos evangélicos ainda fazem isso hoje em dia. Fazem o que criticavam na época do Lutero. Ditadura de 76 a 83, ele falou, ditadura na América do Sul, América Latina, não só lá, Argentina, Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai. Guerra das Malvinas e o fim da ditadura. Lembrando que as Malvinas foi uma derrota terrível para a Argentina. E em 2001, 5 presidentes, Bergoglio e Kirchner. Aqui ele fala no que chegou a Papa e o Kirchner que a Cristina Kirchner agora segue. Tem uma delas que mostra os 2 papas, o que renunciou e o outro. É interessante, Norte América e Sul América e a ALCA, né, União das Américas, ou CE, ele chama CE. Quando o candelabro da Sul América treme, temprana, cedo, Buenos Aires. Então, um terremoto em Buenos Aires, eu pessoalmente nunca soube terremoto na Argentina. Então começa o comunismo na América. E com a Cristina como vice, não deixa de ser o comunismo. E a gente vê também mas a gente vê na Venezuela o mesmo esquema da China e o mesmo esquema de Cuba. Mas as ideias deles são as mesmas. Aproveitando a deixa, a gente. Bom, depois eu vou. Neto Madeira aqui do lado. Então, a União das Américas. Hoje existe a formação do grupo do 10, o D10, incluído o Brasil, Estados Unidos e os países europeus, e o G7, o antigo G7. Ali o 666, ele mostra uma alteração também na questão da música, fala do rock, caos na Argentina, Rapsódia do novo tango será na Argentina. Quando cair os 66, provavelmente é 2066, né? Começa, logo regressará a literatura e o país não será logo, regressará com o sacode e o país será em triunfo. Também pode ser 66, porque isso aí foi em 39, né? Então, ou foi 1966 ou 2066. Ideias de grandeza, que diz não. Tá traduzido ali embaixo. Ideias desgraçadas morderão os cérebros, e ali mostra um cérebro eletrônico, a questão da inteligência artificial, nos anos 48 e 48 do ano 1948. Logo depois da Segunda Guerra. O ano fatal se acerca, em caduco reinado ocidental será desmoralizado, e os do Oriente terão levantados. O mal se irá despregando até as terras arameus, Síria. Reinará a infelicidade nas terras da Síria. É o que a gente vê, a Síria totalmente devastada. E por um lado a Turquia, por outro lado a Rússia e por outro lado o Irã tomando conta da Síria. Praticamente não existe mais Síria hoje em dia, se for analisar. Só o território mesmo. A altivez da igreja será causa de controvérsias. Altivez, orgulho. O dogma será falseado nos 3 pontos. O pastor ficará mais, nada logrará. Então, a questão da apostasia, o afastamento do ideal cristão, os demônios na igreja.
a Igreja Renovada, e ele faz um desenho muito parecido com o Bergoglio mesmo, né? Parece que ele viu, em 1939, ele viu o Papa americano, o Papa latino. Tem outro desenho que fala ideias novas, que é o Papa renunciou a ideias antigas e o Papa que entrou ideias novas. Então tem bastante desenho sobre a igreja. Aí eu não vou conseguir ler. A igreja. Ele ficou lá em cima Ciro Bergoglio, embaixo as pessoas. É a apostasia, realmente. E o Vaticano, se tu analisar, tem o grupo ultraconservador e tem os reformistas. Chegará o dia da Jerusalém liberta. Alguns traduzem que a Jerusalém seria a Jerusalém celeste, não a Jerusalém a que está lá no Israel. Né? Tem a questão também da reconstrução do terceiro templo, que é um negócio bem polêmico. Envolve até o genro do Trump. Falar em Trump, tem um desenho ali que fala da trombeta e alguns traduzem como Trump. Então ele tem o risco de ser assassinado em 2021, parece. Mas pode não acontecer também, que nem os códigos da Bíblia. A Bíblia fala, os códigos da Bíblia falam guerra nuclear, mas do lado diz, isso pode ser evitado, depende das nossas escolhas. A igreja debilitada, nossa, o claustro curado. Tem bastante desenho sobre a igreja. Aí também não dá para ler. Ali o globo terrestre, não sei se lá em cima é a astronave ou a questão dos OVNIs. Tem as visões marianas, tem as visões de Padre Pio, Fátima, Medjugorje, as várias visões, Akita, Japão, triunfo da nova igreja em amor. Ele diz que a nova igreja vai ser e dá um papel especial pra gente. E esse aí parece mais o John Lennon, né? Os óculos é do John Lennon. O jovem em repulsas é um ser em desarrojo que pensa esperangado a notas seu reencontro. Ali parece o John Lennon. Eu vejo mais o John Lennon, né? Os óculos, o cabelo. Tem a polêmica também do assassinato do John Lennon. Aí o vídeo, pena que não. Mas você pode assistir no YouTube. Tem 3 vídeos curtos de 8 minutos cada um, explicando desenho por desenho, vários desenhos. Não todos 300, mas uns 10, 15 pelo menos. Ali o Evo Morales. Aí que entra a questão do comunismo. O creível, mas increível. Estados mundiais, mas o mundo nada poderá oferecer até obscurecido. 3 tempos, 3 anos, 30 anos, mas depois a luz. Ele foi deposto, na verdade foi deposto. Né? 3 mandatos, né? Houve fraude, né? Assim como na Venezuela houve fraude. Né? É. Mas se tu analisar, ele foi eleito, ele é um cocaleiro, né? Ele é um plantador de coca. E não sei se não é só plantador ou se é traficante também, porque tem o tráfico de droga e as Farc colombianas financiam bastante a Venezuela, assim como Bolívia, Colômbia. O que eu ouvi foi que eles estão investigando o Flávio Bolsonaro. E os anônimos são hackers, eles vão fundo, né? Por trás da fumaça, há fogo, como diz o ditado.
Porque, infelizmente, os filhos estragam o trabalho. O pai tem uma boa intenção, mas o filho acaba atrapalhando. Associação com milícia e outras coisas. Então, sendo acusado até do assassinato da Franco, né? O homem, ali também não vai dar para ler. Mas é o sol, a busca da espiritualidade. O sol sempre representa espiritualidade. Antigamente, por isso que tinha um deus sol, Ra, Atum, era a espiritualidade. E o sol central, o criador de tudo, o criador dos universos. Ali aparece Jesus, a volta de Jesus, que é discutível, pessoalmente, eu acredito numa volta espiritual e não numa volta carnal. Aí é uma crença minha. Assim como foi morto há 2000 anos, se viesse de novo ia ser morto, infelizmente. O ser humano não está ainda evoluído o suficiente. E muitos que pregaram o que ele pregou foram assassinados também. Gandhi, o, o moreno lá, o afrodescendente, o afro-americano lá nos Estados Unidos, na marcha da... E vários foram assassinados. Pregando o amor, pregando a paz. Cada ideia será um sol de luz, a América será universal, a Argentina será luz. As Américas sangrarão. Já está acontecendo, né? E bastante na época dos militares, a Rússia triunfará sobre a Alemanha. Aqui eu não entendi por quê, né? Porque pela história... Ah, tá, a Alemanha perdeu a Primeira e a Segunda Guerra, tá certo. E assim como Napoleão, os soldados morreram no inverno russo, os soldados de Hitler também. Alguns de Hitler e Napoleão é o mesmo ser, né? Cometeu o mesmo erro, pelo menos. Morreu no inverno da Rússia. Né? Argentinos, ser amor para o clero, para a igreja. Ser abraço para o que segue em a tropas argentinas, samaritana do mundo. Seria a boa nova do mundo. Eles têm muita questão da Evita lá, né? A Evita é como se fosse Argentina. Ali mostra uma pirâmide lá em cima, mostra o capacete. Caos, Argentina, Rio da Prata. Tem um que mostra o tsunami e o terremoto, mas esse aí tá meio estranho, uma só em caos. Ah, sim. É, talvez esteja relacionado, porque o terremoto que ele fala cai no Caribe. E nas ilhas ali onde supostamente seria Atlântida, nas Açores. A Argentina conservará suas parcelas, amor. Não. Também não dá para ler. Sofrido, ardido pelos. Será em caridade? Será em não sei o que é esse on aí. É uma sigla, O.M. É, o on sim, mas aí O.M pode ser nome de uma pessoa, algum grupo. A classe média salvará a Argentina. Seu triunfo será no mundo. Isso aí que tem a ver com a questão direita, esquerda. A classe média é sempre atacada, quer seja por baixo, quer seja por cima. Quer seja pela classe operária, quer seja pelos dirigentes mandantes. E tem muita gente interessada em acabar com a classe média. Porque é onde se conservam os valores cristãos e judaicos é na classe média. Dificilmente vê ateísmo na classe média, dificilmente vê falta de espiritualidade. Grande Rússia. Não entendi também. Ali é braço quebrado. Ali uma cimitarra cortando. É agressão, né? Agora tem uma união bem estranha hoje em dia e inesperável, desde a Guerra Fria, que é Putin e Trump contra a nova ordem mundial. Isso é um negócio bem interessante. Cairá em coração do mundo, anos 40. Cairá e será alemão até 44. Aí o Hitler caiu, né? E, e o fim do nazismo na Alemanha. Na Alemanha, pelo menos. Hoje a gente fala em neonazismo, neofascismo. Argentina, tam, são. Também não dá para ler ali.
Um fenômeno que aconteceu recentemente nos Estados Unidos está acontecendo no Brasil também. Advogados e juízes e ministros liberando criminosos, traficantes, bandidos. Não é por acaso que o crime está aumentando em São Paulo, Curitiba e lá nos Estados Unidos. Depredações, invasões. Ali mostra o tsunami. Ó. Tsunami, fogo, água. Supostamente em Buenos Aires. Né? Na película 555 mostra no final Buenos Aires totalmente vazia e vindo a onda enorme e termina o filme. A liberdade de Norte América perderá sua luz e a antorcha ou a tocha não alumbrará como ontem e começará a ser atacado duas vezes. Então aí seria as Torres Gêmeas, não a Estátua da Liberdade. Ali seria a representação da liberdade, né? O ataque à liberdade. Mas aí o ataque às duas, o atacado duas vezes. Primeira torre e segunda torre. É. É a liberdade comercial, né? A questão do liberalismo, neoliberalismo. A Argentina morre o mal, o desamor, a falta de equidade e de arrogância, não lembro o que é. A Argentina será o final da prova. Equidade, equiparação. O obelisco que está lá na avenida principal de Buenos Aires, são três, quatro, são 6 pistas. É a mais larga do mundo. E o obelisco, símbolo da maçonaria. Argentina, tendo Buenos Aires, escutas militares, aí questão do militarismo. Pode parar, tá. A espiritualidade, o sol, chegam, não dá para ler. Câmara, hã? Ali Pacífico, é. Deve ser de paz, né? Porque não é o Atlântico, não. Umbres voadores, né, 60, 70. Isso aí é interessante, porque muitos avistamentos de discos voadores são nessa época aí, 60, 70. Rosinete Santos Coral. Duelo de poderes entre Yankees, estadunidenses e russos. E Guerra Fria, né? A conquista espacial, ainda que não pareça, a América levará. A América chegou antes na Lua, né? Embora os russos subiram primeiro ao espaço, quem chegou na Lua primeiro foi o americano. Isso ele viu em 39, em 41. E foi em 69 que eles desceram na Lua, né? O negócio 69 foi transmitido pela TV Tupi na época. Tem gente que não acredita, mas foi transmitido ao vivo pela TV Tupi. E Yankee estadunidense. A Guerra Fria, né? É. De um lado a Norte América, do outro lado a Rússia. Quando fala também em urso e águia, né? Serão símbolos. Ali mostra os dois papas no meio. O Papa Francisco em cima e outro que se afastou, o Papa Alemão embaixo. Ali, se não me engano, a questão da música também não dá para ler. Ali não tem como ler. Mas o do meio é os dois papas. Tem até o filme, o documentário, né? Os dois papas. Rússia triunfará sobre a Alemanha, isso já foi passado. Na Segunda Guerra, a Rússia derrotou a Alemanha. O rock, a música, o funk, o punk será morto. O homem, a orquestra da Norte América. A degradação da musical que a gente vê hoje em dia, né? No livro Bem-vindo ao Hospício, do Alexandre Costa, fala da degradação musical. É uma sugestão que eu vou passar no final ali, de leitura. Não, mas ele acabou com a música de qualidade, né? Hoje em dia é bem raro música de qualidade. Tu tens quatro tenores, tem um pessoal aí bom, mas o que aparece na mídia é porcaria. A maior parte é porcaria. Mas tem erotismo, tem outras coisas no meio. Estimula a combater a polícia. O funk. Ah, tá.
É, o punk hoje em dia é o cyberpunk. Desde a década de 50, 60 para cá começou a degenerar a música. A música, a cultura de uma maneira geral. A China descobriu a China, ensinou o que encontrou. Aí tem a questão do copia e cola, né? A China, muito que ela fez foi o que o Paraguai fazia antigamente, a China copia tudo e falsifica e está dominando o mercado aí. Alguns dizem que a Índia vai tomar o lugar, vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto a China está por cima. Desde o bichinho ela ficou por cima. Lembrando que tem que distinguir o povo chinês é uma coisa, a China como nação é uma coisa, e o Partido Comunista Chinês, quem manda, não dá para equiparar, né? Tem chinês bom e tem, mas quem manda não presta. Amarelos, amarelos, acha do mundo, invasão de paz. Ele diz que a China libertará o mundo. Eu não vejo isso, pelo menos. Só se num futuro mais distante. Evolução científica, determinismo obediente, fogo, amarelos. Logo os amarelos ensinarão on e não sei o que será. Teve questão do Buda, do Lao Tse, do Forri, do Confúcio, mas parece que a geração atual se escapou desses grandes líderes da China. Pum Pam Pum, a vocação musical nova. Então, pois é uma falha, né? É. Muito que a gente estuda, eu, Ali e outros, é fora, é extracurricular. E aí fala muito da questão do tum tum tá, e pum pum pum. É a mesma sonzeira eletrônica, sonzeira para hipnotizar os jovens mesmo. Né? Norte América e Rússia, Guerra Fria, aí mostra a divisão bipolar. Hoje já não se encaixa mais, eles estão até se unindo para combater outros inimigos. Brasil virá o que não vê, o compreenderá, será forte. Se você lê Brasil, Coração do Mundo, Pátria e Evangelho, fala que o Brasil também será, espiritualmente, será uma saída para uma situação atual. Abrirá a mão ao que sofre. Ele acolheu muita gente na Primeira Guerra e Segunda Guerra, e se houvesse uma terceira, provavelmente eles iriam para cá também. Então, espaço tem bastante, o Brasil é acolhedor. E os que são inimigos lá no Oriente Médio, aqui são vizinhos e se dão bem. Árabe, judeu, turco, aqui no Brasil, todos se dão bem. Lá no Oriente Médio são inimigos, mas aqui moram no mesmo bairro muitas vezes. Venezuela verá sua paz, isso aí é uma coisa que por enquanto está distante, né? Tem duas alternativas, ou o cara cai fora, ou morre, ou ele vai instituir uma eleição e aí pode melhorar com uma nova eleição. Verá sua riqueza e poder organizado depois. Mas ele sofreu revés econômico e não caiu. Chegaram barcos agora há pouco tempo atrás e os Estados Unidos deixaram passar. Até eles tinham medo de que, junto com o petróleo, tu vê, nem petróleo eles não têm mais, tá trazendo do Irã. Eles estavam com medo que junto viesse armas junto. Mas houve até um presidente substituto, mas depois nunca mais se ouviu falar de do João Guaidó. 4 milhões de pessoas saíram de lá? Se ele não sair, ou por bem ou por mal, vai acontecer que nem na Síria. A Síria, o pessoal tudo se muda. Tá, mas se ele tem o exército do lado dele, o que adianta o povo reclamar? Mas o Pinochet morreu de velho. Saiu antes de morrer? Ah, tá, por pressão popular. É.
Na verdade, essa é a democracia, né? O povo tomar as rédeas do. É, mas eu estava lendo o Geisel começou a liberar e o Figueiredo liberou de vez. Então os próprios militares tomaram. É, pela pressão popular, claro. Pressão popular. Ali seria meteoros, fogos do céu, fogo sobre a terra, 5 em 5, golpe de fogo estelar. Cairá das regiões de Gibraltar. Então seria ali perto do Açores ali, bem onde tem o terra do Cristiano Ronaldo lá. Rafaela Sandra Coral. Fogo pacificador. Rosinéia Santos Coral. Fogo pacificador. Isso aí, do ponto de vista astronômico, não tem como cair um Nibiru, um meteoro. Cabeça de barba que permanecerá santa, parecerá santa, mas não lhe serve e esconderá as Antilhas. Não sei quem é esse cabeça de barba também. Ali interpretaram com Fidel Castro. Cabeça de barba parecerá santa, mas não lo será. Incendiará as Antilhas. É, Antilhas é Cuba, tá certo. 1937. Fidel Castro triunfou com sua Revolução Comunista, tirando o Fulgêncio Batista, né? Em 59, prometendo ao povo equidade, justiça e liberdade. Olha o perigo, ó. Equidade, justiça e liberdade. E o cara que acessou ele, que muita gente leva camiseta e tudo, não gostava de homossexual, não gostava de negros, o Che Guevara. E tem gente que endeusou o cara. E era médico ainda. Traicionou as expectativas de muitos de seus seguidores e transformou Cuba na peça de xadrez bélico mundial. E o que ele fez em Cuba, o cara fez na Venezuela, a mesma coisa. O Hugo Chávez, quando entrou, disse: equidade, justiça, liberdade. Eles usam essa coisa para depois tomar um. É, é verdade. Esquerdista. E ali provavelmente é o Fidel Castro mesmo. Ele, Alexandre Cosme, bem-vindo ao hospício, ele fala. Os dois lados são ruins, o extremo da direita e o extremo da esquerda. O hospício é aqui fora, não é lá não é no Rio Mãe. É bem interessante. O pessoal que defende aborto, que defende eugenia, eutanásia. Isso aí é loucura total. Esse aí eu não lembro se simboliza o 666. Parece que tem alguma coisa a ver com o 666. Vamos ver o que diz o próximo. A ida do homem à lua. Aqui o Márcio que ia gostar. Supostamente eles teriam uma farsa daí da lua. Claro que não tem nada a ver, né? Tem foto da Terra aparecendo no céu. E para bater foto da Terra aparecendo no céu, tu tem que estar na lua. Não tem como. E foram trazidos 300 quilos de pedra de lá. Tem documentário na History Channel, acho que fala sobre isso aí. Um cara dizendo, mas tem prova, o cara leva ele no Museu da Lua, tudo, mostra as pedras, meteu as pedras de lá, tudo. É verdade. Eles deixaram até espelhos e mandavam o laser daqui para lá. Então, para tu fazer isso aí, tu tem que descer na Lua, né? Para montar os espelhos e tudo. Além da bandeira, não ficou só a bandeira cravada lá. Ficou também a marca do sapato, tudo. Elevando-se criará o homem que chegará aos planetas. Aqui ele é bem negativista, ele diz que não chegará. E será vítima de sua ambição. Então, por mais que as pessoas critiquem o homem que é ir a Marte, por que ainda não vai? Por isso que eu questiono quem é o mentor dele. Que ele diz que é um anjo que me. Mas o cara fala em terra plana, o cara defende rastros químicos no espaço largado por aviões, terra oca, e que o homem não foi à lua, que não houve evolução.
o suposto anjo que passa para ele as mensagens. Então é um cara bem, bem atrasado, né? Esse é por isso que as profecias são bem. Ele acertou bastante coisa, mas tem algumas coisas bem. Quando toda profecia que fala em data, não dá para confiar. Né? Meditai argentinos, chega a era das eras. Era das eras. A grande prova começará em 60. É, os anos 60. Meditai e observai, a Argentina virá o comunismo cristão. A Argentina virará o comunismo cristão. Interessante. É, o comunismo é ateu, né? Isso aí talvez tenha um pouco a ver com o Bolsonaro, e aí eu sou obrigado a concordar contigo. Porque um cara que se diz cristão fazer algumas coisas que ele faz é meio estranha mesmo. Atitudes não tão cristãs, né? Assim como tem pastores que fazem isso também. Na vida pessoal não são tão falam, mas não fazem. Né? O verdadeiro cristão tu vê pelas obras e pelo comportamento. Será salvador no mundo, com a postura que não sei, que terra tendrá até o encontro da realização. Abuso da espiritualidade, da paz. Estamos chegando ao fim. Psicografias inéditas, Benjamin Solari Pavitini. Tem muitas, eles estão tentando decifrar, nem todos conseguiram ser decifrados. A morte não será o Equador depois do caos. Nós vimos o caos pelo Covid lá no Equador, né? E também política também, né? Lembrando que quando se fala no bichinho, tem que cuidar com os números absolutos. O certo é tu ver sempre por milhão. Por milhão, o Brasil está em quinto lugar, não está em segundo, como eles dizem. Tu não pode pegar só absoluto, tem que fazer uma regra de 3 por milhão. Por exemplo, a Itália é 60 milhões. Tu não pode comparar a Itália com o Brasil, que são 220 milhões. Então é 3 vezes, 4 vezes mais, né? Por isso que os números não podem ser absolutos. Então, mas aí tu conta por milhão, não por. Dá 1,3 a percentagem de morte. Não, mas por milhão o Brasil fica em quinto lugar. Se tu pegar número absoluto, fica atrás dos Estados Unidos e fica em terceiro. Inglaterra. Cuba, ideal de turistas, será alçada em desarmonia? Que é? Será do Rússia. O urso é urso. O urso sobre a cabeça permanecerá por 5 tempos, 50 anos. Logo, um cúmulo de surpresas. Hoje a família Casa já está abrindo mais. Né? Fará sangue, sangue, fogo, fogo, os paredões e tudo, morte, morte, nada. Realmente houve muito massacre em Cuba. Vamos fazer umas sugestões de leitura. Então, bem-vindo ao Hospício, Alexandre Costa. Ele fala de muitas coisas. Aparece o cara com o símbolo do anarquismo ali, vestido de uma mistura de Hitler com Napoleão. E talvez seja o mesmo espírito, né, Hitler e Napoleão. Por sinal, é o mesmo Júlio César. E ali o Che Guevara. Então, é muito interessante. Ele analisa a questão da direita, esquerda, aparece o Anonymous. A questão das supostas dietas saudáveis, veganismo, desarmamento. É muito interessante. São anarquistas. Até fala em 2 anarquistas aqui que tu deve conhecer. Não, 3. O Bakunin já falou. Li Penha, Falsa Aurora. Esse cara ele era protestante e
É um livro de 700 e poucas páginas, bem interessante. E fala falsa, tipo a Golden Dawn que falava antigamente. Na verdade, o que eles falam de a URI, a Iniciativa das Religiões Unidas, é a iniciativa dos neo-xamanistas e dos ateus. Seria uma religião da natureza, não tem nada a ver com Deus nem com Jesus. Por isso que é falsa aurora. Um grupo pseudo-esotérico, submundo pseudo... Aqui fala da Helena Blavatsky, lembrando que semana passada eu errei. A Blavatsky era satânica mesmo. Eles procuram falar em fraternidade branca, em mestres ascensos, mas eles seguem Lúcifer. Né? Isso é indiscutível. Principalmente a Alice Bailey. Inclusive o nome do negócio dele é Lux Trust. Então sempre tem Lucy no meio, né? Lucy Trust, Lux Trust. Tem sempre Lux. Não tem nada a ver com a luciferina das algas no mar. Ali é uma substância que produz luz, né? Por isso é chamada luciferina. Não tem nada a ver. Vamos separar o joio do trigo. Em biologia, luciferina é uma coisa. Houve fenômenos no... o Lúcio é portador da luz, né? Pela história, o cara era anjo de luz, se rebelou, quis se igualar a Deus ou se tornar um outro Deus e caiu. Então esse livro é muito interessante, A Falsa Aurora. Movimentos gnósticos, neognósticos. Aqui entra Samuel Aun-Weor e outras vertentes aí. A Aurora Dourada, Golden Dawn. Isso aí então. Boa noite a todos.